a cara do evangélico não é essa que a gente tem achado, que são personagens, né, como Silas Malafaia, como Marco Feliciano, esses cristãos raivosos. Os evangélicos, eles são uma força plural, diversa, né? Não raras vezes contraditórias. Então, ao mesmo tempo que os evangélicos vão para a política, não é só um evangélico de direita bolsonarista que está chegando lá, né? Mas também a gente está vendo movimentos populares, né? Cada vez mais com a presença de evangélicos, né? Salve, salve, meu povo! Esse é mais um episódio do programa Dilemas do Sul, um podcast do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. A cada temporada estaremos juntos nas principais plataformas de podcast buscando debater temas urgentes e decifrar os dilemas que fazem parte dos países do sul global. Eu sou Giovanni Del Prete e conduzirei nossas prosas sempre acompanhado de pesquisadores e especialistas para cada tema. E neste segundo episódio do Dilemas do Sul, a gente vai debater uma das principais forças populares do Brasil, os evangélicos. Afinal, quem são os evangélicos? Como e por que eles ganharam tanta força nas últimas décadas? Para discutirmos esse dilema, tenho aqui comigo a teóloga Angélica Tostes, uma das responsáveis pela pesquisa sobre os evangélicos e a política do Tricontinental. Prazer, muito bom estar com vocês, gente. E esse tema é quente, então vamos lá fazer essa discussão. Além também do pesquisador Rafael Rodrigues da Costa, que é sociólogo, mestre em Ciências Sociais pela Unifesp e pesquisador visitante da Universidade Federal da Bahia. Oi, pessoal, tudo bem? Queria também agradecer a oportunidade, né? Como você já disse aí, eu sou sociólogo, né? Tenho estudado o tema dos evangélicos aí há quase 10 anos e é um tema sempre quente, né? Acho que cada vez mais quente, né, na sociedade. Enfim, vai ser um prazer a gente poder trocar experiências sobre esse assunto. Maravilha, gente. Bom, como vocês já podem ver, o tema ele é polêmico aqui de hoje. E na largada já, a gente já tem que perguntar, né? Os evangélicos é muita coisa, né? Falar assim, os evangélicos e colocar num bloco só. Então, primeiro de tudo, começando aqui com o Rafael, nosso visitante aqui nessa nossa conversa, já perguntar, Rafael, explica um pouco pra gente as distinções, né? Entre os vários grupos de evangélicos que tem, né? Não é uma coisa só. E também, além disso, explicar para a gente esse crescimento, né? Porque há uma explosão, vamos dizer assim, de evangélicos, quando a gente olha com mais cuidado, né? Há 30, 40 anos atrás era um número, não chegava aí, não passava do 1 dígito, vamos dizer assim, da população brasileira. E hoje em dia, né, a gente já vê pesquisas que não são tão novas, já dizem que 30%, pelo menos 1/3 da população brasileira é evangélica. Conta para a gente um pouquinho disso daí, para a gente separar um pouco o joio do trigo e começar a nossa conversa aqui. Já gostei do joio do trigo, né? Uma alegoria bíblica para a gente começar o nosso papo, né? Assim é, camarada. É muito pertinente aí a sua observação. Bom, de fato, né? Acho que um dos eventos mais importantes, né, da sociedade brasileira hoje é justamente a ascensão dos evangélicos, né, em vários setores da sociedade brasileira, né? Uma transformação de grande vulto, né, nas últimas décadas, né? Basta aí a gente lembrar o que você acabou de dizer, né, Giovanni? Até os anos 80, os evangélicos no Brasil não chegavam a 6%, né? Chegavam a 6%, na verdade, né? Mas era bem pequeno, assim, o número deles, e hoje eles estão chegando a 30%. Então, há, inclusive, outras estimativas que dizem que até 2032 os evangélicos vão ultrapassar a população católica e vão se tornar o maior segmento religioso do país. Essa é uma transformação gigantesca, né? E tem todo um impacto, né? Não só nas estatísticas, né? Mas na proliferação das igrejas, o crescimento midiático, né? Basta a gente lembrar aí uma recente pesquisa que saiu mostrando que o gênero gospel, né, já é o segundo gênero musical mais ouvido nas plataformas digitais. Então, ou seja, tem impacto na cultura, né? Basta a gente lembrar que a segunda maior rede do país hoje é, né, de um bispo de uma das maiores igrejas evangélicas, né, neopentecostais, que é a Universal. Então, eu não sei se é novidade, mas é a Record, né? Não sei se alguém não sabia, né? Mas, então, assim, só para a gente ver, né, para além da questão política, né, que hoje já está mais latente, né, a presença dos evangélicos, né? Tanto do ponto de vista parlamentar quanto do ponto de vista do executivo, né? Hoje a gente percebe que o peso dos evangélicos na eleição de 2018 foi muito grande, né? Na eleição do Bolsonaro, embora ele não seja evangélico, ele tem uma articulação com os evangélicos que
até então ninguém tinha chegado tão longe, né? Assim, então é realmente impressionante assim, o que tem disso, mas como você falou, né, os evangélicos não são uma coisa só, né? Embora hoje se tenha costume de tentar tratá-los como um bloco monolítico, né, e geralmente com essas características negativas, né, que a gente costuma ver, características maléficas, eu posso dizer, né? Então, são a ponta do conservadorismo, né? São os reacionários, fascistas que elegeram o Bolsonaro, né? Como se, de fato, aí o principal problema político do país hoje fossem os evangélicos, né? Então, características Mas muito vamos devagar nessa conversa, porque aqui a gente já está avançando o sinal, agora a gente está nessa distinção aí entre os vários grupos dos evangélicos, e aí vamos entendendo então de pouco a pouco. A gente viu também nessa cartilha do Tricontinental que há 3 grupos mais gerais, assim, quando a gente vai olhando para os evangélicos. Tem aqueles que está sendo classificado aí nessa nossa cartilha, leiam essa cartilha, companheirada, para entender bem do que a gente está falando, mas aqui a cartilha traz que tem o grupo que é mais os inimigos, né? Então entendido mais aqueles que é a dificuldade de fazer esse diálogo logo na largada, tem o fundamentalismo, a gente vai conversar aqui ainda um pouco o que é, o que a gente está falando sobre fundamentalismo, mas aí tem um outro bloco que está em disputa, que é esse daí, acho que é pelo menos por agora, nesse estágio que a gente está dessa conversa, o Em Disputa é um bloco que nos interessa muito, a gente entender como que a gente pode avançar com esse diálogo, e tem também os progressistas, vejam aí, então não está tudo acabado, essa conversa não está interditada, mas assim, para a gente não avançar muito na conversa, eu queria passar para a Angélica também, para perguntar uma coisa para ela. A gente viu aqui também, a cartilha, ela traz os dados, né, que, deixa eu pegar aqui, os dados do Datafolha de janeiro de 2020, a cara do evangélico, na verdade, é uma cara da evangélica. É uma mulher negra, periférica, né? Essa é a cara da evangélica, do público evangélico. Quando a gente está falando dessa classe trabalhadora, ela tem esse rosto, negro e periférico. Angélica, você que é famosíssima aí nas redes sociais, eu já escutei aqui um podcast seu, não sei se eu posso fazer propaganda aqui, mas procurem aí, Angélica Toste, vocês já vão achar bastante coisa dela aí, mas ela comenta também, além de você comentar um pouco sobre isso, sobre esse desafio, então, do diálogo, né? Olhando que esse sujeito prioritário do diálogo é a mulher negra periférica, Angélica, e pobre, né? Que é isso, também tem esse recorte de classe, que é fundamental a gente entender por isso dessa nossa aliança. Quem é o Deus dessa mulher negra, pobre e periférica? Giovanni, muito boa essa provocação. Eu acho que quando a gente trouxe, né, a nossa pesquisa trouxe essas diferenças dos evangélicos, né, do que a gente encontrou na pesquisa, ela serve como um alerta. Porque normalmente, como o Rafael colocou, a gente coloca que todo mundo é o primeiro, né? É o fundamentalista, é o inimigo, é o que não tem diálogo. Quando, na verdade, esse evangélico é o outro grupo, é o que está mais em disputa. Porque também não vai ser o progressista. Então, são duas pontas entre o progressista e entre o fundamentalista, são minorias. O grande caldo são os em disputas, que vão beber por uma questão de influência, de projeto de poder, de quem tem o domínio das mídias, como o Rafael colocou aqui, deu um exemplo, mas a gente sabe que tem outros tantos, como rádios, que também são mídias muito consumidas pelos evangélicos, e também a outras plataformas de rede. E são esse grupo que está em disputa, porque ele absorve esses discursos fundamentalistas, mas eles negociam a sua própria fé a partir do seu cotidiano, das suas lutas. Então, quando a gente tem esse dado, que é geral, né, que a pesquisa Datafolha coloca, quando a gente olha para igrejas específicas, a gente vê que a porcentagem de mulheres evangélicas acaba sendo muito maior. Então, a pesquisa da Jaqueline Teixeira, ela traz isso. Ela traz que na Igreja Universal, a predominância feminina é muito maior. Então, se a gente olhar cada igreja nas nossas periferias, a gente vai ver que a cara do evangélico não é essa que a gente tem achado, que são personagens, né, como o Silas Malafaia, como o Marco Feliciano, né, esses cristãos raivosos. Então, compreender, eu acho que isso que é importante, a esquerda compreender que os evangélicos não são um bloco homogêneo, mas que também há muita contradição, esse é um passo. Então, esse exemplo que você provocou a gente aqui, dessa mulher, né, desse Deus dessa mulher,
na teologia feminista, né, a gente fala que o Deus das mulheres é um Deus diferente, porque a mulher ela vai negociar com as suas próprias mazelas, com as suas próprias cruzes impostas por simplesmente ser mulher, como uma teóloga chamada Ivone Gebara coloca. Então, esse Deus acaba sendo outro, um Deus cúmplice, um Deus que vai acolher essas demandas, essas violências que ela sofre nesse cotidiano e que, de alguma maneira, vai dar essa força para ela reagir na medida do possível. Então, é isso que é importante a gente entender. As resistências das mulheres evangélicas nos territórios, elas não vão ser resistências que muitos feminismos de esquerda querem esperar. Muitas vezes, né, até o divórcio, que é uma temática muito delicada para os evangélicos, né? A questão, né, da violência dentro de casa, a violência doméstica e o divórcio da mulher, qual que é o caminho disso quando a gente está falando de evangélicas. Então, a gente espera alguns posicionamentos que não são encontrados, mas são encontrados outros. E é nesse cotidiano dessas resistências pequenas, né, dessas transgressões pequenas que a gente encontra outras formas de espiritualidade dentro de um cristianismo que vai oprimir essa mulher também. Então, a gente fala, e a gente trouxe um texto que a gente fez de uma pesquisa com as mulheres evangélicas do MST, que a igreja ela vai empoderar a mulher de um lado, então a irmãzinha que não tem voz dentro da família, que está ali num relacionamento bem heteropatriarcal, ela vai encontrar na igreja um espaço de fala, onde ela vai ser a senhora da oração, onde ela vai dar as profecias, vai ter um protagonismo. Então, dá para dizer que ela encontra um sentido na vida, tem uma coisa da organização, como é que é isso? Com certeza. Então, ao mesmo tempo que ela encontra esse empoderamento, se a gente pode dizer, ela vai encontrar essas contradições de opressão. Então, isso que você provocou, né, desse cotidiano. A igreja, ela é uma promotora de sentidos de vida. Então, e isso gera uma reorganização do cotidiano. Então, para além do trabalho, onde eu sou extremamente oprimida, né, eu enfrento as desigualdades, é na igreja que eu vou conseguir colocar a minha melhor roupa, vou ali ter um senso de dignidade que em outros espaços, por normalmente ser pessoas pobres, pretas, periféricas, é negado. É o Deus cúmplice, então, que organiza, dá sentido para a vida, né? Diz aí, Rafael. E eu acho interessante, assim, pegando esse gancho mesmo da Angélica, porque eu acho muito interessante como essa pesquisa, né, do Tricontinental ajuda a gente a entender um pouco essa cara do evangélico ou da evangélica, né, que muitas vezes a gente não está acostumado a olhar, né, então, principalmente no campo progressista, né, no campo de esquerda, porque muitas vezes a gente acha que o evangélico é o Malafaia, é o Edir Macedo, e a gente mira, né, no Edir Macedo para fazer uma crítica aos evangélicos e acaba não percebendo que na melhor das intenções, no mais acurado do senso crítico, ele acaba, na verdade, reiterando preconceitos racistas, classicistas, né, porque perde um pouco da dimensão da importância da igreja evangélica para a vida das pessoas, de fato, que fazem parte dela, né? Acho que a Angélica já deu um excelente exemplo aí de como querendo ou não, né, os evangélicos acabam criando essa figura, né, principalmente para as pessoas que estão em vulnerabilidade, do Deus cúmplice, né, que te ajuda a suportar a luta cotidiana com dignidade, sabe, sem esmorecer, com uma alta capacidade de resiliência, né? Até é interessante falar disso. Eu entrevistei, né, durante uma pesquisa que eu fiz, estava entrevistando evangélicos na periferia de São Paulo, e uma das pessoas que eu entrevistei era um entregador de água, né, de galão de água, assim, na casa das pessoas e tal. E aí, conversando com ele, eu lembro que ele falou, assim, algo que me deixou bastante impressionado, assim, ele falou, olha, eu na minha profissão, né, no meu dia a dia, eu sou o cara que entrega água. Ninguém sabe o meu nome, se eu tô doente, não vou trabalhar no dia, a pessoa nem percebe que mudou, entendeu? Porque eu só sou o cara que entrega água, não tenho nome, não tenho identidade. Mas quando eu entro na igreja evangélica,
né? Quando eu entro na igreja que eu faço parte, ali as pessoas sabem quem sou eu, sabe meu nome, sabe quem é a minha família, sabe que eu sou um excelente tocador de violão, porque eu sou o cara da banda da igreja. Então, ou seja, não é só o elemento teológico que faz com que a igreja evangélica faça sentido para as pessoas, mas é a própria noção de comunidade, né? A comunidade ali religiosa é muito importante, né? É o lugar, é o ponto de encontro da periferia, né, onde as pessoas vão ouvir música grátis, né, assim, um ambiente gratuito, né, de música, de entretenimento, né, um lugar onde você vai aprender, por exemplo, a tocar um instrumento, a fazer uma peça de teatro, né, tem os grupos de teatro dentro da igreja. Enfim, então é uma manifestação cultural das periferias, e por isso que é muito importante a gente também ver esse lado, né? Esse lado tanto de lazer quanto de assistência social, né, que é muito forte. Angélica aqui está trazendo também, levantando a mão aqui também para já seguir nessa conversa. Eu já estou fritando minha cabeça com um monte de coisa, já quero perguntar aqui, mas vai lá, Angélica, segue aí. Muitas coisas, né? A gente começa realmente a fritar. E aí, seguindo, né, essa questão que o Rafael trouxe, eu acho que é muito importante a gente também contextualizar esse crescimento, né? Porque quando que tem esse boom? Quando a gente começa a ter políticas neoliberais nesse país, em que há uma precarização... Eu ia te perguntar isso, relação com o neoliberalismo. Exato. Há essa precarização do trabalho, há esse processo de desindustrialização, então muito desemprego, não há mais, né, essa organização da classe trabalhadora em sindicatos, em organizações. E onde que essa classe vai se organizar? Ela vai se organizar a partir ali das igrejas, que vão acolher essas demandas tanto objetivas, então dessa questão da própria que o Rafael trouxe. Eu preciso de uma cesta básica porque eu não tenho o que comer em casa. Quem vai me oferecer? É o imediato. É o imediato. Infelizmente, hoje, nesses últimos tempos em que houve esse afastamento, sim, de setores da esquerda do trabalho de base, e a gente tem, né, como você provocou, Giovanni, tendo que correr atrás, a igreja tem um lugar ali do trabalho de base desse suprir as necessidades muito importante. Então, imagine assim, para essa família que está nesses processos de desemprego, desindustrialização da própria vida, e o que vai acontecer? Estou emocionalmente totalmente abalado, mas eu vou ouvir na igreja, para além de uma cesta básica e de acolhimento, eu vou ouvir que eu sou amado, que eu sou filha de Deus. Então, traz essa questão tanto objetiva. Então, há essa rede de que vão conseguir arrumar um emprego, se o carro quebra, a gente vai dar um jeito dos irmãos se reunirem, né? Isso nas igrejas pequenas, né? A gente não está falando dessas mega churches que a gente vê por aí, a gente está falando do cotidiano, e é isso que a gente precisa diferenciar. E então, trazer esse chão também é importante, né? É também muito reflexo dessa fragilidade política, de políticas públicas, que a igreja vai ocupando esses espaços também. Então, além do subjetivo, né, é o objetivo que vai sendo suprido ali para essa classe trabalhadora que está cada vez mais precarizada. Exato, né? A gente vê direto essa relação do avanço do neoliberalismo, né? Como você já comentou aí, dessa precarização. A gente fala muito na esquerda que a classe trabalhadora não está organizada, né? Acho que não está organizada no sindicato, né? Não está organizada nos partidos, mas a igreja, então, ela organiza a vida. É isso que vocês estão dizendo pra gente. Não, sem dúvida. Eu acho que esse ponto que a Angélica trouxe, que você acabou de trazer também, Giovanni, eu acho que é fundamental para a gente entender o sucesso das igrejas evangélicas, principalmente na classe trabalhadora, né? Porque, sem dúvida, assim, sem a igreja evangélica, muitas ações que acontecem na periferia perderiam substância, né? Então, assim, existe, né, a igreja é um ambiente também, além das coisas que a gente já citou aqui, né, como de assistência social, de um amparo imediato, né? É uma rede de ajuda mútua impressionante, assim, né, de indicação de emprego. Então, assim, quanto mais você vai observando a comunidade evangélica na periferia, mais você vai vendo uma série de relações sociais que estão intrínsecas ali, né? Então, que não é só religioso, que é meio econômico, que é social, que é de gênero, né? Então, assim,
do mesmo modo, né, que a religião, né, e a gente sabe que os evangélicos tem isso que a Angélica já falou sobre contra o divórcio, né? Quantas vezes a gente já não viu na igreja pessoas que tiveram apoio para o divórcio de um marido que batia na mulher? Também acontece isso, né? Pessoas mulheres que vão para a igreja e acabam ouvindo, né? Eu entrevistei uma vez uma evangélica que falou isso, né? Ela falou, quando eu me converti, eu descobri que o meu marido estava endemoniado. E aí eu falei, não, Deus tem algo melhor pra minha vida, porque ele fica me batendo quando eu fico endemoniado. Eu fui lá e eu descobri que Deus era mais. Então, assim, ela apanhava antes do marido, foi pra uma igreja evangélica, uma igreja neopentecostal, ela foi pra Universal. O pastor falou pra ela que ela tinha um demônio dentro de casa, e ela expulsou o demônio. Expulsou o demônio significou, mandou o marido pra fora de casa, que batia nela e tudo mais. Então, resolveu o problema da violência. exatamente. Então, olha que coisa contraditória, né? A mesma igreja que também traz inúmeros problemas, né? É a reafirmação de uma cultura heteronormativa e ao mesmo tempo também ela pode ser dignificadora, né? Uma experiência dignificadora para quem faz parte dela. É contraditório, né? Não, e crente gosta de testemunho, então eu vou dar um testemunho aqui da vida. Então, eu cresci numa igreja pentecostal, meus pais eles eram católicos, e depois se converteram. Eu devia ter ali uns 3, 4 anos de idade. E nesse processo, é interessante, quando há essa questão da conversão, a gente tentou trazer um pouquinho, né, dessa experiência para a cartilha, há essa mudança de rumo, né, essa metanoia. Então, há esse novo caminho. Metanoia, essa é nova. É teóloga. É outro nível. Não tem... Se você não souber grego, não sabe falar com ela, não. Vai lá. E meu pai era dono de um bar, e quando ele tem esse processo de conversão ao cristianismo pentecostal, não, eu vou largar o bar. Eu não posso ser evangélico, a gente está falando da década de 90, justamente no boom da conversão ali de católicos para evangélicos. Então ele largou o bar, imagine, eu sou a mais nova de 3, com 3 crianças pequenas, desempregado. A gente recebeu muito apoio da igreja, no sentido disso que o Rafael trouxe, tanto de cesta básica, roupa, doação de roupa, brinquedos, assim, de Dia das Crianças, ter aqueles eventos em que vão as crianças, sabe? E a igreja, nesse sentido, também indicou emprego para o meu pai, que ele trabalha até hoje como corretor de plano de saúde, e reestruturou também economicamente a minha família inteira. Então, assim, teve contradição? Sim. Se eu for falar que as contradições, Rafael já ouviu a história, são inúmeras. Mas a gente não tem como negar essa gestão de vida que a igreja traz, né? Tem esse rumo, né? Essas escolhas radicais, né? Nesses processos de conversão, mas ao mesmo tempo essas igrejas elas vão oferecer esse apoio de você, e isso que faz sentido porque que cresce nessa lógica neoliberal, porque aí entra também, né, o que a gente fala, que é a teologia da prosperidade. Então, você precisa mais, né? Você é merecedor de mais. Então, imagina você ouvir isso constantemente, que você merece, porque você é filho de Deus. Você vai vencer em vida, não precisa ir pro céu. Exato. Eu não preciso esperar, eu preciso do aqui e agora. Então, como que eu faço? Então, muito nessa coisa empreendedora de si. Então, vai ali nessas contradições, é isso que a gente precisa. Eu friso muito essa palavra, porque a gente acha que é isso ou aquilo. E são as duas coisas juntas, misturadas, é um grande cinza, né? Então não tem como a gente falar, os evangélicos é isso, porque a igreja é aquilo. A igreja pode ser isso e aquilo, mas também é muito mais. É muita coisa, né? Como uma companheira do MST falou pra gente em uma entrevista, a igreja é muita coisa. E essa simples frase traz todas essas coisas que a igreja é, que vai te dar esse apoio e também vai ter ali as outras questões como corpo, sexualidade, né, a questão própria da mulher, né, como submissa. Então, são temáticas, né, direitos sexuais e reprodutivos, que a gente esbarra também nesse diálogo com os evangélicos, pensando direitos para a sociedade. Então, são temáticas também que a gente precisa se atentar. Sim, com certeza. Mas acho que é importante a gente frisar isso como a Angélica já trouxe, né? Os evangélicos, eles são uma força plural, diversa, né? Não raras vezes contraditórias.
Então, ao mesmo tempo que os evangélicos vão para a política, não é só um evangélico de direita bolsonarista que está chegando lá, né? Mas também a gente está vendo movimentos populares, né? Cada vez mais com a presença de evangélicos, né? A gente está vendo políticos, né? Progressistas cada vez mais se manifestando, né? Evangélicos, né? Então, que já tem uma trajetória lá dentro. Então, isso para mostrar que assim, é um campo que ainda está em disputa e que a chegada dos evangélicos na política também traz essas contradições que já acontecem dentro do próprio movimento evangélico, né? Bom, aqui para a gente seguir nessa nossa conversa, já indo caminhando para o final, eu vi também um tema que chamou muita atenção e que a gente vê com recorrência, né, quando a gente está falando sobre os evangélicos também, que é esse trabalho dentro das penitenciárias, né? Como tem essa relação também do tráfico nas comunidades, nas favelas. A gente teve um caso que é bastante conhecido, que passa com alguma frequência na mídia, né? Que é sobre o complexo de Israel, né? Essa influência, então, né? Quem são esses sujeitos, né? Porque tem um ataque muito grande, né? A religiões de matriz africana nessas comunidades, nas favelas. Como que se relaciona? Como é que funciona essa contradição no território, né? De como que se trabalha isso, né? De se chegar nessa formulação do complexo de Israel, a bandeira de Israel sempre muito um elemento simbólico, né? Que sempre aparece também. Perguntar um pouco para a Angélica aí, que está aqui na nossa cartilha, para explicar um pouco para a gente nessa relação tráfico, evangélico, né? E o complexo de Israel. Complexo mesmo, viu? E aí, mas eu quero retomar um termo que a gente não falou muito aqui nesse podcast, que não dá pra gente, né, conseguir abarcar tudo, mas deixar uma pista pra gente tentar pensar, que é a questão da teologia do domínio. Então, a teologia do domínio, ela vai sendo, né, articulada a partir de uma lógica de um inimigo. Então, eu tenho um inimigo e esse inimigo deve ser combatido. Então, aí a gente pode pensar em vários inimigos a partir da ótica fundamentalista evangélica, como você mesmo já citou, Giovanni. A ideologia de gênero, as religiões, ou as outras religiões, e aí o foco ainda é as religiões de matriz africana, muito pautado no que a gente chama, além de intolerância religiosa, do racismo religioso, as pautas, né, da questão do comunismo, o comunismo vai estar invadindo o Brasil, eles vão raptar suas crianças, vão comer as crianças. Então, funciona nessa lógica do inimigo, para além do espiritual. Então, a guerra espiritual, que era muito presente, que a gente precisa, né, lutar contra as nossas tentações, ela vai saindo, a tentação de dentro ela vai saindo e se tornando pública. Então, dada essa lógica, a gente precisa estar, os evangélicos pensando, né, os fundamentalistas, a gente precisa estar em todos os campos, tendo a influência, tendo algum poder de influência. Então, a gente tem ali os políticos, ministros que estão hoje em dia presentes na política brasileira e são evangélicos, atuam muito com essa lógica. Uma lógica de missão. Estou aqui fazendo a missão cristã para, né, contra isso. E essa lógica de teologia do domínio, ela também vai ser encontrada nas pequenas igrejas. E, entre elas, nas periferias, onde o tráfico, muito isso dessa provocação, né, das igrejas presentes nas penitenciárias, que vão, né, tendo esse movimento proselitista, que vão ali nos cultos e que vão comovendo, como a gente já falou, imagine, como que faz sentido a pessoa estar lá totalmente precarizada em situações subhumanas e vai ouvir que ela é digna, que ela pode, que ela consegue, que ela é amada, e aí vai ter as transformações. E é isso, não sem contradições. Não necessariamente, hoje em dia, se converter ao cristianismo significa abandonar e viver uma vida sem televisão, sem jogar futebol, como era antigamente ali no início do pentecostalismo, né? Que se jogava discos de música que é nominada, né, música do mundo fora, né, o exemplo que eu dei do meu pai que largou o próprio bar porque não era de Deus. Então tinha esse movimento, hoje não mais. E entre isso, pessoas que se converteram né, tiveram essa experiência, se denominam quanto evangélicas, saem, voltam às suas periferias e se reencontram novamente com as mesmas práticas, entre elas ali
essas experiências de tráfico. E aí vão utilizar esse poder para colocar a própria crença como algo normativo. Então, a intolerância religiosa barra racismo religioso, ela vai sendo muito presente, porque, né, a gente tem acompanhado as destruições dos terreiros, não só nas periferias, mas nas cidades, também as destruições de outros templos, como mesquitas. Então, esse processo de uma teologia do domínio muito pautada, né, que o cristianismo é o caminho, a verdade, a vida, a única religião válida, ela promove nesse discurso violências, para além de um discurso, mas violências que estão se tornando práticas. Pois é, companheirada, quem aí quer ficar ligado, entender mais sobre os evangélicos, vamos deixar agora umas dicas culturais, né? Angélica, diz pra gente aí quais são suas dicas culturais para quem quer entender mais sobre esse assunto. Um documentário clássico, que é o Santa Cruz, do João Moreira Salles, está ali presente, se não me engano, no YouTube, está divulgado. Acho que traz ali alguns elementos que a gente conversou hoje. Hoje já bem diferente, né? Um pouco do que a gente trabalhou aqui, né? Um tanto nesse sentido dessa renúncia do mundo, mas nesse documentário traz esse momento histórico. Então, Santa Cruz uma peça que está em cartaz, não sei se vai estar quando vocês ouvirem, mas é Rua Azusa, que vai tratar sobre esse movimento de avivamento em Chicago, que dá o início do pentecostalismo, então super recomendo. O Rafael deu aqui uma outra dica, pode falar, Rafa. Estava passando aqui uma dica que é a série Sintonia, do Netflix. É uma série muito boa para explicar sobre periferia. Muito boa. E eu acho que ali retrata como ninguém assim, a dinâmica da religião, né, evangélica dentro da periferia, né? Tem alguns casos ali que são bem interessantes de observar. Não vou ficar dando spoiler, mas recomendo aí, para quem não assistiu, série Sintonia, é muito bom. E eu acho que eu indicaria o livro Povo de Deus, do Julian Speyer, que é um antropólogo. É um trabalho muito bom, porque ele reúne, né, muitas pesquisas sobre evangélicos dos últimos anos, de uma forma didática, né, interessante. Tem até o prefácio do Caetano Veloso nesse livro, que vai falar sobre evangélicos, então é bem interessante desse ponto de vista. E se for pensar uma coisa para além de livro, eu acho que eu diria pra gente ouvir a música do Anderson Freire, Raridade, né? Que é um cantor gospel. Se alguém quiser entender sobre evangélicos, eu costumo recomendar essa música porque ela é a síntese da síntese do quanto a igreja evangélica acaba sendo importante para as pessoas. Lembrando que se você gostou desse dilema, já aproveita e indica o nosso podcast para aquele seu amigo e para aquela sua amiga que quer entender mais sobre esse assunto. O Dilemas do Sul é apresentado por mim, Giovanni Del Prete, sempre com a participação dos pesquisadores do Instituto Tricontinental, junto de mais um ou mais uma camarada especialista no tema, né? A direção e produção do podcast é do Luiz Felipe Albuquerque e o roteiro é da Carol Scorse. A trilha sonora, a edição e sonorização são do Emerson Ramos. Até a próxima!